tudo bom com vocês? O vídeo de hoje, como dá pra ver aqui no título, vai ser uma book tag, e a book tag de hoje é a book tag da Discord. Então antes da book tag começar, não esqueçam de dar o seu like aqui no vídeo, também se inscrever no canal se vocês ainda não forem inscritos. Se esse botãozinho aqui de baixo é vermelho, significa que você ainda não é inscrito no canal, então clica ali que é uma coisinha rapidinha pra você, mas que faz uma diferença gigantesca pra mim, e você vai fazer parte desse nosso clubinho literário aqui também. E também lembrando que todos os links de todos os livros que eu falar aqui vão estar na descrição. Talvez vocês queiram comprar para poder saber se a minha opinião negativa sobre esses livros é realmente verdadeira, né? Se vocês realmente também não vão gostar dos livros, ou enfim. Caso queiram comprar algum, vai estar aqui na descrição. Então, bora pro book tag, porque a gente não tem tempo a perder. A primeira pergunta está anotada aqui no meu bloquinho, obviamente, como todas as outras, como vocês já sabem. Mas a primeira pergunta é: um livro que muita gente amou e você odiou? E assim, um livro que muita gente gostou e quando eu li eu falei assim, não é tudo isso que falam, é Uma Segunda Chance da Colleen Hoover. Pra vocês que acompanham aqui o canal mais frequentemente, vocês sabem que eu não gostei desse livro. Eu queria muito ter gostado, eu li com uma expectativa gigantesca. Eu falei assim, não, eu vou amar esse livro quando eu comecei a ler. Só que eu não gostei. Eu achei a história fraca, eu achei que ela jogou um monte de fatos muito chocantes e muito surpreendentes só pra gente ficar meio chocado e não desenvolveu a história como deveria ter desenvolvido, sabe? Tem gente que gostou desse livro? Beleza, se você gostou, né? Se você que está vendo aí gostou do livro, muito bom, eu fico muito feliz por você. Mas esse aqui não funcionou comigo e assim, não me processem, mas Uma Segunda Chance, pelo menos eu achei ruim. A segunda pergunta é: protagonista insuportável de ler. E um livro que tem uma protagonista insuportável, e realmente muito insuportável, é Susan Não Quer Saber do Amor. Esse livro é muito interessante, eu gostei da história, assim, a história em si é legal, só que a Susan, pelo menos num 50% do livro, é insuportável. É sério, essa mulher é muito chata, eu não conseguia me conectar com essa personagem. Eu fui até o final do livro porque eu falei assim, não, eu vou terminar essa história, eu vou ler esse livro, porque eu não vou deixar meu dinheiro ser jogado fora. Mas esse livro, assim, foi um milagre eu ter finalizado essa história, porque a Susan é muito, muito, muito chata, gente, é sério. Vale a pena ler? Vale até, porque a história é interessante. Mas a Susan em si é bem insuportável. Depois, no decorrer da história, ela vai ficando melhorzinha, ela vai desenvolvendo melhor, né? Ela vai melhorando como pessoa, né? Mas no começo, ela é insuportável. A terceira pergunta é: um livro que você deixou pela metade. E um livro que eu abandonei, não exatamente na metade, foi um pouco antes da metade, é Minha Vida Fora de Série, terceira temporada. Eu tinha lido a primeira e a segunda temporada de Minha Vida Fora de Série e eu amei, assim, eu fiquei completamente apaixonada nos livros. Só que o terceiro livro não funcionou comigo, eu não gostei. Eu não lembro se na época eu abandonei porque eu tava, tipo, sem paciência com os personagens, alguma coisa assim, ou se eu não tava gostando muito bem da história, porque faz já um tempinho que eu li esse livro. Mas abandonei, assim, porque não tava funcionando comigo. Talvez algum dia eu retome essa história, mas aí eu vou ter que ver provavelmente as sinopses dos outros livros, né, uns resumos, porque eu já nem lembro direito da história. A quarta pergunta é: um livro que você se recusa a ler. E assim, não é que eu me recuso com todas as forças da minha vida, tipo assim, nunca vou ler essa história. Só que pelo menos no momento eu me recuso a ler ele um pouco. Que é Acotar, né? Obviamente eu não tenho ele, o livro físico aqui, porque não tô afim de ler, então não faz sentido eu ter livro físico. Mas, assim, é uma história muito longa, né? São vários livros, os livros são grandes. Eu não tô com paciência pra ler Acotar no momento, não é uma história que me chamou a atenção, tipo assim, eu vi a sinopse e falei, não, meu Deus, eu preciso ler esse livro. Então, eu me recuso a ler porque eu acho que não vai funcionar comigo, pelo menos não no momento. A quinta pergunta é: um livro que você empurrou com a barriga. E assim, poderia dizer que temos algumas histórias que eu empurrei com a barriga porque eu não tava gostando tanto, mas eu quis dar uma chance. Só que uma que eu empurrei completamente com a barriga porque assim, eu já não tava mais aguentando o livro, é Tormenta, que é o segundo livro da saga Fallen. Eu queria continuar a saga, né? Eu queria terminar de ler, eu queria ler Paixão, eu queria ler Êxtase. Então eu falei assim, eu vou ler esse livro porque eu quero continuar essa saga e eu preciso saber o que tá acontecendo na história da Lúcia e do Daniel. Eu preciso saber o que vai acontecer com eles, eu preciso saber o que vai acontecer com os outros anjos caídos.
Então, eu empurrei esse livro com a barriga porque eu queria ler o resto. Mas, assim, particularmente, eu realmente achei esse livro uma tormenta, porque foi puxado de ler, assim. É uma história meio chata, ela é meio maçante, tanto que eu dei até 3 estrelas pra ele. Mas não é horrível. Tem os seus pontos positivos, né? Tanto que tem algumas marcações no livro, mas, sei lá, eu empurrei com a barriga porque eu queria ler o resto. E nesse aqui também eu vou fazer nessa pergunta, né, uma menção honrosa ao O Homem de Giz, porque eu gostei dessa história no começo, só que o final dele eu empurrei completamente com a barriga porque eu já não aguentava mais o personagem principal, pelo menos a parte dele adulta. Ele criança é até legalzinho, só que o personagem principal na forma adulta é muito insuportável, assim, é muito chato, ele é muito chato. Eu pensei em botar ele no lugar da Susan, só que a Susan é mais chata porque a gente só acompanha a Susan adulta, né? Esse a gente consegue intercalar um pouco, então é um pouco menos chato. Mas, assim, empurrei completamente com a barriga esse livro porque não gosto dessa história. A sexta pergunta é um livro com clichê bem ruim de engolir. E assim, eu não tenho nenhum clichê que seja muito difícil, porque eu acho que até mesmo um clichê que eu não goste tanto, se for bem desenvolvido, é tranquilo de ler. Tipo, eu não gosto de livros que tem plot de gravidez ou plot de traição. Mas se for bem construído, até vai. Tipo, Todas as Imperfeições tem um plot de traição, né? Um leve spoilerzinho, mas que tá praticamente na sinopse do livro. Então, assim, foi bem construído até, então eu consigo engolir o livro, né? E gostar do livro e tudo mais. Mas tem um plot que eu não gosto, não é plot, na verdade, né? O clichê que eu não gosto, que é triângulo amoroso. Que quando o triângulo amoroso não é bem construído, tipo assim, a personagem é óbvio que ela gosta mais de um dos outros, né, do outro cara, tipo assim, tem 2 caras, a protagonista tá aqui. Um cara, com certeza, assim, tem todos os sinais que é o amor da vida dela, e outro é um cara do passado dela, ou um cara aleatório que aparece só pra interromper o par romântico aqui dos dois. Então, assim, esse tipo de clichê eu acho muito, muito, muito insuportável. Principalmente quando tá indo tudo certo, tipo, o casal tá numa vibe super tranquila e aparece um cara mó aleatório. Tipo, vou dar um exemplo de uma série, se vocês já assistiram, é uma série antiga, mas enfim, Gilmore Girls. É uma série que eu adoro, eu estou assistindo, né, eu não tinha assistido ainda, comecei ano passado. E tem a Rory e o Dean. Eles estão super bem, um casal super fofo. Aí aparece o Jess, e aí ela começa a ficar balançada por causa do Jess. É esse tipo de clichê que eu não gosto, assim, de triângulo amoroso, sabe? Quando tá dando tudo certo pro casal, e aí aparece a terceira pessoa, tipo, muito aleatória e não for bem construído, sabe? Resumidamente, né, depois eu vou falar uns 3 minutos sobre isso, clichês desse estilo eu não gosto, não funcionam comigo. Tipo, a Seleção, que tem esse tipo de clichê, eu até consigo engolir porque a América tem um passado com o Aspen, né? E aí ela, tudo bem, ela fica um pouco balançada. Só que tem que ser bem construído. Se não for bem construído, não funciona e eu acho insuportável. E agora nós vamos para a sétima e última pergunta, que é um livro que só sua opinião importa. Ou seja, um livro que todo mundo provavelmente achou ruim, mas eu gostei. E o livro em questão e talvez vocês me critiquem por gostar desse livro, mas eu acho ele maravilhoso, que é A Garota do Lago. Todo mundo nas bookredes fala mal desse livro, fala que ele é ruim, que a história é chata, que é óbvio o plot. Eu não acho o plot óbvio, né, de quem que cometeu o crime. E eu acho a história super interessante, eu gostei do jeito que ele é narrado, que é narrado em 2 pessoas, né. E assim, eu gosto muito desse livro. Tá passando uma moto nesse exato momento, mas enfim. Eu gosto desse livro. Não tô nem aí se as pessoas não gostam, eu gosto, eu acho ele um livro bom. É um dos meus livros de suspense favoritos, inclusive. Então, assim, todo mundo que fala mal desse livro na internet, quando eu vejo alguém dando opinião sobre A Garota do Lago, eu pulo, porque eu nem chego a ver, porque eu falo assim, vão estar falando mal da Garota do Lago e eu não tô afim de ouvir. Então, assim, a minha opinião, a minha opinião é a única que importa a respeito desse livro, pelo menos pra mim, que é A Garota do Lago é bom, e é isso. Bom, a book tag foi essa, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou deixar aqui na descrição o link do vídeo que eu vi essa book tag, caso vocês queiram ver também. E também vou deixar o link dos livros que eu falei aqui, caso vocês queiram ler algum desses livros, né, se interessaram por algum deles.
também junto com o link das minhas redes sociais, caso vocês quiserem me acompanhar um pouco mais de perto, né, lá pelo Instagram ou TikTok. Mas então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o seu like, né, se vocês já não deram lá no início. Também se inscrevam no canal se vocês ainda não forem inscritos. Se esse botãozinho aqui de baixo é vermelho, significa que você ainda não é inscrito no canal, então clica ali, que é uma coisinha rapidinha pra você, mas que faz uma diferença gigantesca pra mim. E é isso, um beijo no coração de vocês, tchau!